Mas o Mari, o Hamilton, ele entra numa lacuna meio Senna para nós, porque o Hamilton é muito fã, ele é declaradíssimo. Isso. Maior fã, assim, absurdo. Né? Agora, no último GP no Brasil, ele fez uma puta homenagem, foi super bonito e tudo mais. O Hamilton, ele usa disso de forma natural, espontânea, e isso isso retorna para ele em termos de popularidade e de satisfação com o povo brasileiro? Obviamente. Você imagina, eu acho assim, o Hamilton, ele é incrível, mas ele nunca vai ser o Senna para o brasileiro, né? Porque ele é um inglês. Né? Ele é um cara que abraçou o Brasil, o país Brasil, como eu nunca vi ninguém fazer. Olha, esse aqui é o meu outro país, né? E um cara vencedor, né? Então ele abre mão, né? Você vê ele falando mais, às vezes, do Brasil do que da Inglaterra, né? Ele fala da Inglaterra, mas ele fala muito do Brasil. Então, obviamente que isso tem um retorno para ele, porque tem os fãs brasileiros que se sentem abraçados e, de certa forma, representados ali por um vencedor, né? Quando o cara corre, vence, depois de um fim de semana inacreditável e pede para segurar a bandeira do país... Pois é. É óbvio que isso retorna para ele em termos de popularidade, de fã e de energia boa, enfim, né? Mas ele não é o Senna. E eu acho que não vai ser. Para o brasileiro, eu não estou falando de qualidade de piloto, eu não estou entrando nisso. Se ele é melhor, se não é melhor. Né? As pessoas falam muito, ele é melhor, ele é o novo, ele é o Senna. Né? Não estou entrando nesse mérito, estou falando do valor. O brasileiro se vê representado por um grande campeão, o maior campeão até agora, ou, enfim, qual, o Schumacher, mas... E é o cara que diz, sim, eu estou te representando, eu quero te representar. Então, pô, quem não quer? Mas é diferente ter um brasileiro que está ganhando tudo, não é? Ele aceitou isso, né? Veio dele, ele propôs. E o brasileiro aceitou, quis. E ele... Mas é muito diferente do que se tivesse um cara igual a ele e fosse brasileiro, concorda? Nossa, então, seria uma loucura. Né? Dele morar aqui. Eu digo mais, eu acho que não precisava nem ser 7 vezes campeão do mundo. O cara, se for uma, duas, o Brasil... né? Porque tá todo mundo louco para torcer. E a gente está falando, não é assim, de um país que despertou para a Fórmula 1 agora. Quem está despertando para a Fórmula 1 agora, o pai já era, o avô já era, e mesmo que não fosse, ele já ouviu do tio que era louco para Fórmula 1. Então a gente tem, assim, um país que tem gerações de campeões, aí tem uma fase sem campeões, né? E aí... Agora tem mais uma chance que começa a surgir. A gente não sabe se o Gabriel Bortoleto vai ser um campeão, vai ser um vencedor ou não. Mas a fé tá lá. Sim, total. Tu viu a série do Senna no Netflix? Vi, eu não vi toda ainda, mas vi. E do que tu viu, o que mais te chamou a atenção em termos de paralelo com o que tu vive? Eu tô vendo, eu acabei o 2º episódio, então eu não tenho autoridade ainda para te dar para criticar assim, para falar o que fazer um paralelo. Mas tem muitos paralelos, né? Tem tudo que é completamente diferente hoje. Eu, como jornalista, vejo hoje, né? Antes as pessoas tinham muito mais acesso aos pilotos, né? Às informações e tudo. Era muito mais possível do que hoje. Hoje, você até chegar num piloto, conseguir conversar com ele, passa por um monte de barreiras, os caras já são grandes astros desde cedo, então é muito mais complicado você conseguir estar ali por dentro das informações e tal. Os carros eram diferentes, os riscos eram diferentes, principalmente o risco faz com que o esporte tenha uma outra cara. Aí o Ayrton, pelo que eu vi, ele tem uma repórter que ele confia naquilo ali. Eu acho que ali, em relação à realidade do que foi na época, acho que ali, naquela repórter, eles põem várias pessoas que foram importantes. Também acho. Acho que aquela pessoa não existiu na vida do Ayrton. Não. Teve, assim, a super assessora de imprensa dele, a Betise, teve
alguns grandes, né, mas que botaram naquela figura ali. Então, assim, eu nem vou comparar, até porque eu não vivi aquela realidade, mas com a realidade de hoje, eu acho que o que tem, assim, às vezes meio de parecido, assim, tem um cara que, tipo Colin Chapman, ou assim, sei lá, um cara que dá uma olhada, que é de outra equipe, que dá uma olhada e fala, E aí o piloto vem, eu quero, não levo fé. E aí passa uma temporada e fala, não, tô Isso tô pode te acontecer. querendo. Claro, a gente vê isso todo tempo. Mas assim, o acesso, vamos começar por essa parte, o acesso aos pilotos se dá naturalmente pela confiança do tempo de trabalho. Hoje isso foi construído naturalmente contigo. Tu tem acesso ao Verstappen, ao Alonso, a esses caras? O que é o acesso, né? O que acontece? Eu vou cortando, tá? Por favor. Eu até me salivei aqui. O que é o acesso? Quando é que a gente entrevista os caras? Quando eles vão para um cercadinho, então eles têm, às vezes só tem uma pergunta para tu fazer. Esses tempos me disseram, pô, a Mariana foi muito na canela. Eu falei, velho, eu tenho uma pergunta para fazer para esse cara. Se eu não perguntar para ele se a equipe está apoiando ele ou não, eu não posso perguntar se o cabelo dele tá legal, entendeu? Porque às vezes tu dá uma... Claro, uma floreada. Dá uma ensaboada. Uma técnica, né? Chama assim, técnica. Né? Então, é aquela hora, aí tu tem 3 perguntas para fazer e o cara sai. 2, 3 situações durante o fim de semana. Ou tu tem uma one-to-one marcada com ele, o que chama de exclusiva, só eu e tu. Ou então tem a coletiva, que é um monte de gente, tu tem direito a fazer uma pergunta. Só. Esses são os teus momentos com os caras. Não tem mais. Deixa eu falar com ele. Não. Aí tu tem que falar com a assessora, que vai falar com o assessor, que vai falar com o diretor de comunicação, que vai ver se ele vai passar, se não sei o quê. Cara, eles são tão intocáveis assim. Intocáveis. E ficam lá dentro, tu quase não vê, na hora que tá passando aqui pro box. Assim. Então, se tu tem, qual é a diferença, por exemplo? A diferença no cercadinho, que faz quando tu tem muito mais tempo, é que tu pode fazer uma pergunta um pouco mais precisa e mais incisiva. Ou então tu pode fazer uma pergunta um pouco mais pessoal sem o cara te mandar embora. Te dar uma raquetada, porque ele já sabe que tu tá lá um tempão, que tu sabe do que tu tá falando, enfim. Ou ele gosta de ti, ou ele não tá de mau humor, porque ele pode estar de mau humor, ele pode gostar de ti, te conhecer, mas ele tá brabo porque ele fez alguma coisa lá na pista e ele te dá uma resposta torta. Então ele vai te dar uma resposta melhor ali do que ele daria pro outro. Essa é a diferença. Os outros acessos são assim, o cara tá ali, tu tá dentro da equipe tomando um cafezinho, aí primeiro tu já entra na equipe para tomar um cafezinho, aí o cara tá ali, tu fala, e aí, beleza, não sei o quê, como é que tá o fulano? Aí dá uma conversadinha ali. Ou pega um avião junto. Ou eu moro em Mônaco, às vezes tá na mesma situação, tá num restaurante, ou foi num aniversário que o outro tá lá. Tu começa a ver mais e aí tu começa a conversar mais. Tudo em off. Esses acessos, tudo em off. Pra mim é tudo em off. Passa a ser on no momento em que pode.